Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filhos e filhas, começamos mais uma etapa de formação. Vamos falar sobre o discipulado e o apostolado. Serão dias onde nos encontraremos aqui para de Deus beber a graça de entender a nossa vocação, de quando somos discípulos e quando somos apóstolos. Quando você vai compartilhando para esse primeiro dia da nossa formação, convida as pessoas para acessar youtube.com/Ironespudar oficial, seja também pelo Instagram ou pelo Facebook. Faça com que novas pessoas venham receber esta formação. Vamos juntos invocar o Espírito Santo. Sim, ó Divino Espírito, nesse dia que iniciamos o nosso encontro de formação, onde vamos viver semanas falando sobre discipulado e apostolado. Não quero mais viver para mim. Ó Santo e Divino Espírito, quero te amar e agradar-te. Quero empregar tudo que me resta na vida. Para este fim te peço, me concedas o dom da oração. Vem a meu coração, ensina-me praticá-la cotidianamente, em todos os momentos da minha vida, como essa oração, como esse momento me é necessário. Dá-me, ó Espírito Santo, a força de não deixá-la por tédio, por tempo de aridez, pelas aflições, pelos desânimos. Ah, Espírito, dá-me uma força de oração, ou a graça de sempre orar e nunca desistir, sabendo que a oração é o vínculo que me conecta com a glória do Pai e do Filho, sabendo que a oração é o remédio para todas as enfermidades. Vem, Espírito Santo. Peça agora o Espírito Santo sobre você. Peça agora o Espírito Santo sobre todas as situações da sua vida. O Deus de milagre vem nesse dia, derrubando as barreiras de toda a incredulidade, de toda a escravidão, de tudo aquilo que te atormentava, que te tornava impotente. Sinta a mão de Deus, o agir de Deus. Oxiria cantará labahoria labaralalaraririririri. Iria laralalaralalarala. Bem-vindo, bem-vinda, filhos e filhas, a nosso encontro de formação. Vamos viver, como já disse, semanas onde vamos falar de discipulado e apostolado. Primeiro encontro, precisamos saber duas coisas muito importantes. Deus nos chama. Segundo ponto, chamou para estar em sua companhia. Se eu quero viver o meu discipulado e o meu apostolado, eu preciso estar na presença do Senhor. O primeiro tema, nós vamos falar sobre discípulo ou apóstolo. Pega sua caneta, papel, anote aí Marcos capítulo 3, versículo de 13 a 15. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Ele os enviara a pregar com poder de expulsar os demônios. Filhos e filhas, Marcos está narrando o início do seguimento dos discípulos a Jesus.
e, em parte, ele narra pontos importantes para nosso seguimento. Podemos destacar alguns deles. Primeiro, Jesus chamou. É importante atentar para este detalhe. Trata-se de um ato deliberado da livre vontade de Jesus. Segundo a passagem paralela em Lucas, capítulo 6, versículo 13 a 16, que nos diz que Jesus subiu ao monte para rezar, e após a oração, ele chamou. Marcos diz claramente que Jesus estava em oração, mas nos deixa a pista, pois ele subiu ao monte. E subir ao monte significa aproximar-se de Deus. Moisés fez assim quando Deus quis falar-lhe, subiu a montanha. Fica claro que o chamado é uma decisão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pois o próprio Jesus nos fala, preste atenção, e fala que os discípulos lhe foram dados pelo Pai. João capítulo 17, versículo 9b. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Na verdade, os discípulos foram escolhidos por Deus e dados a Jesus. Por isso, subiu ao monte para escutar diretamente do Pai a escolha. Da mesma forma, nós somos chamados por Deus Pai e doados para Jesus. Todos nós temos que ter esta convicção em nossos corações. Somos escolhidos por Deus para fazer parte da escola de formação de Jesus. E a escolha não é sua, é de Deus. Em João, capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi a vós. Portanto, temos aqui o primeiro passo, que é o chamado de Deus. Fomos chamados por Ele, é Ele quem nos chama. E esse chamado é de livre vontade, porque aprouve a Ele nos chamar. Nele é que fomos escolhidos, predestinados, segundo o desígnio daquele que tudo realiza, por um ato deliberado de sua vontade. Assim nos fala São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 11. Este deve ser o primeiro passo do discipulado, a consciência do chamado de Deus, por livre vontade, porque assim o quis, chamou a você e não a outro. Você foi chamada a ser discípulo, discípula, e consciente disso, deve agradecer a Deus por sua infinita misericórdia. Vamos retomar a mesma passagem de Marcos. Podemos destacar o motivo pelo qual Jesus chamou os discípulos. Marcos, capítulo 3, versículo 14. Para que fomos chamados? Essa é a pergunta. Para ficar em sua companhia. Nós temos este convite, estar com Deus, estar com o Pai, estar com Jesus, estar pleno do Espírito Santo. Para ficar em sua companhia, esta é a realização pela qual Jesus nos chama, para partilhar de sua presença, para ficarmos em sua companhia, para estarmos como amigos ao seu lado. Para isso, ele nos chama. Normalmente, filhos e filhas, quando somos chamados, pensamos logo em fazer algo para Jesus. Achamos que devemos retribuir a Deus pelo chamado, fazendo algo para Ele. E não é nada disso. O chamado é para um tempo de permanência e não para um tempo de realização. A prioridade para Deus
não é para não é o que podemos fazer, mas o que somos. Deus está interessado no que podemos fazer para Ele? Não, mas sim no que somos para Ele. Assim, o chamado de Deus é para conhecê-lo. Se entendermos esta verdade, nossa vida espiritual tomará um novo rumo e será uma bênção frutuosa. Isso é muito importante dentro desta vivência. Filhos e filhas, leia com carinho Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Vamos analisar duas passagens da Bíblia também que nos explica melhor este aspecto do chamado de Deus. Mas antes, queria caminhar com você lendo este texto para que assim possamos entender o que Jesus quer nos falar. Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Veja, essa proposta de Jesus para Marta e Maria. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome de Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvir. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta, te preocupa com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e dela não lhe será tirada. Percebam, escolher a melhor parte, estar na presença de Jesus. Não que o serviço de Marta não tenha valor, muito pelo contrário, mas é preciso fazer como Maria, escolher estar na presença de Jesus. Tudo nos será tirado, menos o direito de estar na presença de Jesus. Vejam, uma outra passagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 23 a 25. Moisés, quando completou 40 anos, veio-lhe a mente de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Viu que um deles era maltratado. Tomou-lhe a defesa e vingou o que padecia a injúria, matando o egípcio. Ele esperava que os seus irmãos compreendessem que Deus se servia de sua mão para livrá-los, mas não entenderam. O que saiu errado para Moisés? Será que Deus não queria a libertação do seu povo? Acreditamos que sim, pois 40 anos depois, ele leva Moisés ao Egito para libertá-los. Portanto, filhos e filhas, pense, onde estava o erro de Moisés? Justamente no não entendimento deste chamado. O que estava errado era o tempo, pois sentiu-se chamado por Deus e imediatamente achou que era para fazer algo. No caso, libertar o povo, mas não era nada disso. Primeiro, ele tinha que ser liberto, e isto só aconteceria melhor se permanecesse junto de Deus. Era um chamado para o conhecer. Deus não poderia usar alguém que não o conhece como instrumento para fazer algo para ele. Veja, esta passagem é muito clara. Por isso que o nosso encontro de formação, você tem que ter a Bíblia na mão para juntos
mergulharmos nesta verdade. Atos dos Apóstolos, vou ler o texto mais uma vez para você entender isso claramente. Claramente. Quando completou 40 anos, veio à mente visitar. E ele foi visitar, mas tomou uma atitude sem saber qual era a vontade de Deus. Por isso, passou pela turbulência. O conhecimento de Moisés era apenas das ciências dos egípcios. Moisés foi instruído em todas as ciências dos egípcios, como lemos no versículo 22 desta passagem, um pouquinho antes. Não que o conhecimento não fosse importante para Deus. Ele usa nossos conhecimentos, mas não é o mais importante. Naquele momento, o mais importante para Moisés era ter o conhecimento de Deus e não das ciências. Ele teve que fugir para o deserto e passar 40 anos na solidão, para melhor conhecer a Deus. Com efeito, foi apenas um erro de estratégia de Moisés, de não entender o chamado de Deus. Não era para fazer algo para ele, Deus, mas era para deixá-lo fazer algo por ele, Moisés. Aqui eu quero parar hoje para nós orar. E a semana que vem nós continuamos a partir desse ponto. Porque esta formação, filhos e filhas, vai nos levar a um encontro sobrenatural com Deus. Quero orar por você. Eu estendo as minhas mãos sobre você agora. Senhor, que esses filhos e filhas que se encontram nesta formação recebam de Ti a parresia, a graça do Espírito Santo e faça seus corações novos. Vem, Espírito Santo, fazer a sua morada e dela, de cada um desses filhos e filhas, expulsa toda a malícia. Espírito Santo, luz dos homens, dissipa as feias trevas de nossa alma. Amigo sempre santo dos corações sábios, derrama tua unção em nossas almas. Tu me purificas de todos os crimes, purifica o olhar do nosso homem interior, a fim de que possamos permanecer mais tempo com Deus, a fim de que possamos contemplar o que só os olhos de um coração puro são capazes de ver. Levaste os profetas a cantar a glória admirável de Cristo. Fortaleceste os apóstolos para que levassem ao mundo todo o troféu de Cristo. Quando Deus, por seu verbo, criou o céu, a terra, o mar, pairastes sobre as águas, difundistes teu poder para infundir vida aos seres. Vem, Espírito Santo, fecunda as águas da nossa vida. Por teu sopro, eleva a alma de cada um de nós ao discipulado e ao apostolado. O mundo estava dividido por línguas e costumes, e tu unificaste de novo ao Espírito Santo. Convocaste os adoradores de ídolos ao serviço de Deus. Ó melhor dos mestres, nós te dirigimos nossas preces, ouve-nos, Espírito Santo, porque sem ti vãs são todas as coisas, indignas de serem atendidas. Tu que ensina os santos de todos os séculos, incutindo-lhe tua vontade, que enchestes o espírito deles, hoje enriquece os apóstolos de Cristo de um dom inimaginável, para sempre inaudito. Fizestes desse dia um dia de glória. Vem, Espírito Santo. Espírito de Deus Todo-Poderoso, coessencial, coeterno do Pai e do Filho, que de ambos procede de maneira inefável. Vem ao nosso coração neste apostolado, nesse discipulado, e dele afugenta as trevas da maldade com tua luz admirável. Como o seio de uma virgem pode conceber o verbo de Deus,
graças a ti que a cobriste com tua sombra. Assim, com o auxílio de tua graça, possa eu sempre trazer no coração até mesmo o autor de minha salvação. Receba hoje o batismo no Espírito. Durante essa semana, procure estar na presença do Senhor. Leve seu caderno de anotações. Faça o seu diário espiritual, porque nesse discipulado ou apostolado, onde estamos descobrindo se somos discípulos ou apóstolos, você precisa anotar tudo para ver a graça de Deus. Nos ajude a evangelizar. Siga as nossas redes sociais, tudo Irones Puldaro Oficial. Convide novas pessoas para seguir o Instagram, Facebook, YouTube. Participe dos nossos combates. Adquira os nossos produtos que evangelizam, na nossa loja.ironespuldaro.com.br e torne-se conosco um evangelizador. Você pode nos ajudar também mensalmente pelo doações.ironespuldaro.com.br ou através do nosso Pix 42991082740. Essa semana vou oferecer todo o meu combate profético por você. Te encontro aqui na próxima semana, vivendo o nosso discipulado e apostolado. Deus te abençoe.